Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 75º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação entre a altitude, a temperatura e a diversidade dos morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Para quem é morcegador raiz e não perde um episódio do Morcegando, deve ter percebido que a gente está um tempinho sem alguns episódios. Mas como eu contei lá nas redes sociais do Morcegando, o podcast não acabou, gente. Eu só tava de férias e acabei não conseguindo publicar os últimos 3 episódios. Mas agora eu já voltei de férias e tô aqui cheia de energia e ideias novas pra gente conversar ainda muito sobre morcegos. E pra gente retomar aí os episódios, hoje a gente vai continuar falando um pouco mais sobre a diversidade dos morcegos e como a percepção dessa diversidade pode ser influenciada pelo voo dos animais. Então, por exemplo, no episódio 73, a gente viu que os morcegos podem voar em qualquer altura, desde que exista o quê? Oxigênio suficiente para ele e que a temperatura também seja de boa para ele. Mas que geralmente a gente tende a observar com mais frequência os morcegos voando em alturas próximas das comidas deles. Então, por exemplo, os morcegos que se alimentam de frutas e pólen costumam voar mais frequentemente até na altura das copas das árvores. Os morcegos insetívoros voam mais frequentemente acima das copas das árvores. Os morcegos que se alimentam de peixes costumam voar sobre os cursos d'água e por aí vai. Mas lembrando que a gente vê eles voando tanto acima das copas das árvores, abaixo, é só uma tendência de percepção, tá bom, gente? E, inclusive, a gente complementou essa ideia no episódio 74, em que a gente falou sobre as redes de neblina, que é um dos métodos que os pesquisadores utilizam para capturar os morcegos para estudo. E aí a gente discutiu nesse episódio 74 como que essa altura de voo dos morcegos pode influenciar nos resultados dos levantamentos de espécies de uma determinada região. E aí, seguindo então nessa mesma linha, hoje complementando ainda mais um pouco essa relação da diversidade dos morcegos com o voo, como vocês acham que fica essa relação em grandes altitudes? Por exemplo, no topo das montanhas. Será que a gente encontra a mesma quantidade de espécies de morcego do que, por exemplo, no pé dessa mesma montanha? E a resposta é o nosso famoso depende, porque como a gente vê, tudo em biologia depende de vários fatores. A gente não tem uma única resposta que serve para explicar o comportamento de todos os bichos de uma vezada só. E aí, como tem muitos fatores, fica meio que impossível a gente estudar tudo ao mesmo tempo. Então, para o episódio de hoje, a gente vai pensar em só 2 desses fatores, que são aspectos do ambiente e que têm uma conexão direta entre si, que é a temperatura e a vegetação. Se você já teve a oportunidade de visitar uma região montanhosa, você provavelmente reparou que à medida que a gente vai caminhando, subindo essa montanha em direção ao topo, a gente não encontra tantas árvores como, por exemplo, a gente vê lá no pé dela. Geralmente, à medida que a gente vai subindo, a gente vai vendo o quê? Mais arbustos que vão ficando cada vez mais pequenos, em menor quantidade. Aí eles vão ficando mais espaçados, cada vez a gente vai vendo arbustos menores, até que lá no topo a gente observa um predomínio de uma vegetação mais gramínea, né? Como se fosse uma grama, um gramado, um capim. E quando tem arbustos, eles costumam ser bem pequenininhos. E além dessa mudança da vegetação, você também já deve ter reparado que também, à medida que a gente vai subir na montanha, a temperatura vai caindo. Tanto é que regiões montanhosas costumam ser mais frias do que regiões, por exemplo, litorâneas.
litorâneas. Da mesma forma que quando a gente também tem montanhas muito altas, por exemplo, 5, 6, 7 mil metros, é comum que essas montanhas tenham, por exemplo, neve acumulada lá no alto, exatamente porque é muito frio. Então pensa comigo, se à medida que o número de árvores vai diminuindo de acordo com a altitude e a temperatura vai diminuindo, você concorda que a gente vai vendo menos espécies de morcegos? Por quê? Pensa do ponto de vista da alimentação, por exemplo. Se a gente tem menos árvore, consequentemente a gente tem menos flor disponível ou menos fruta disponível, o que atrai menos morcegos frugívoros. Da mesma forma, se é mais frio, vai ter menos inseto, o que atrai menos morcego. No topo de montanhas, é comum a gente, por exemplo, observar rios? Não. Então, consequentemente, a gente não vai ter a ocorrência, por exemplo, de morcegos que se alimentam de peixes no alto de montanhas. Então, quer dizer que não tem morcego no topo das montanhas? Claro que tem morcego, mas depende do tamanho dessa montanha. Por exemplo, as nossas montanhas aqui no Brasil são muito baixas comparadas a outras montanhas do mundo. Aqui, as nossas montanhas têm em média 1 ou 2 mil metros de altitude. Mas em outros países, as montanhas podem chegar até 8 mil metros de altitude, como, por exemplo, é o caso do Monte Everest, lá no Nepal, na Ásia. Você vai encontrar, por exemplo, morcegos no topo do Everest? Não, mas isso não impede deles voarem em tão altas altitudes, como a gente comentou no episódio 73. O que eles precisam é que tenham oxigênio suficiente para eles e que a temperatura seja tolerável para eles. E eles têm tanta capacidade de voar em altitudes tão elevadas que a gente observa isso, por exemplo, nas rotas migratórias de alguns morcegos, em que eles podem voar acima de 3 mil metros, como a gente também comentou no episódio 73. E aí, gente, por que eu estou discutindo isso aqui com vocês hoje, sobre essa relação da temperatura e altitude em relação aos morcegos? Por 2 motivos principais. O primeiro motivo é por curiosidade mesmo, para vocês saberem que uma das coisas que pode influenciar a diversidade de espécies de uma determinada região é a altitude e a temperatura dessa região. Porque se não tem comida e não tem abrigo e é frio, o que esses bichos vão fazer lá? Ou seja, à medida que a gente vai subindo montanha e a vegetação vai ficando cada vez mais rasteira e a temperatura vai diminuindo, a gente vai tendo menos alimento disponível, como frutas e insetos. Então, por exemplo, se um pesquisador for fazer um levantamento de espécies de morcegos no pé de uma montanha alta e no topo dessa mesma montanha, é mais provável que ele encontre uma maior diversidade de espécies no pé da montanha. Mas eu disse que é mais provável e não que isso vai acontecer, porque a diversidade de espécies de morcegos ou de qualquer outro animal em uma determinada área depende de vários outros fatores além de altitude e temperatura. Bom, e aí o segundo motivo da importância da nossa discussão de hoje é sobre a escolha de locais para morar. É isso mesmo que você ouviu. Como a gente já discutiu em outros episódios, e até nesse mesmo aqui, os morcegos ocorrem no mundo todo. E eles vão ocorrer em áreas que tenham abrigo e alimento disponível para eles. Os únicos lugares que isso não ocorre são em locais com climas extremos do planeta. Ou seja, se você é uma pessoa que abomina morcegos e quer reduzir ao máximo a sua chance de ver ou conviver com morcegos, infelizmente eu tenho uma má notícia para te dar. Ou você vai ter que morar em um lugar absurdamente frio, como por exemplo o Ártico, a Antártida, a Sibéria ou outros locais muito gelados do planeta, ou você vai ter que morar em uma montanha muito alta, mas muito alta mesmo, tipo acima dos 4 mil metros, que por sinal também é um lugar muito frio. E lá, mesmo no alto, pode ocorrer morcegos caso eles passem a encontrar fontes de alimento e abrigo. É só olhar, por exemplo, a cidade de Puno, no Peru, que é uma das cidades mais altas do mundo, com a população humana vivendo a cerca de 3.800 metros. Lá tem morcego? Tem. Lá é super alto, é super frio, mas tem morcego? Tem. E por quê? Simples, porque tem abrigos e alimentos disponíveis para os animais nesse local, seja por razões naturais, fornecidas pelo próprio ambiente,
ou até mesmo por alterações ambientais feitas pelos humanos que propiciaram essas disponibilidades de abrigos e alimentos. E assim como na cidade de Puno, no Peru, a gente também tem vários outros exemplos de outras cidades com áreas urbanas em altas altitudes, como por exemplo La Paz, na Bolívia, que está a 3.600 metros de altitude, como Potosí, também lá na Bolívia, que está a 4.000 metros de altitude, entre várias outras, seja aqui na América do Sul, ou no continente africano, ou no continente asiático. A gente tem várias cidades muito elevadas e que tem morcegos. Ou seja, os morcegos estão literalmente presentes por quase todos os lados onde há ocupação humana, exceto em áreas tão adversas que nem os seres humanos estão lá direito. Então, gente, o que a gente precisa é aprender a conviver com esses animais. E para isso, você pode seguir várias dicas que eu já dei em episódios anteriores aqui do podcast, passando a ter uma melhor convivência com esses bichos e aprendendo a respeitar e admirar esses animais tão fantásticos que são os morcegos. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!